Fala pessoal, beleza? Bom, primeiramente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao mini curso Como Montar Sua Reserva de Emergência. E o que você vai aprender aqui comigo hoje? Você vai aprender a montar uma reserva financeira para a gente poder passar aí por problemas quando a gente mais precisa de dinheiro. Por exemplo, perder um emprego, enfim, algum problema. E ao final aí dessa aula, você vai saber montar a sua reserva de emergência, vai saber aonde investir, quais os melhores investimentos, quanto que você deve ter para sua reserva de emergência. E ao final, até o final da aula, eu vou mostrar a minha carteira pessoal, aonde eu invisto para a minha reserva de emergência. E eu também vou disponibilizar um e-book de tudo que você vai ver aqui. Vamos pegar um exemplo. E isso até aconteceu comigo, né? Eu tava mudando de casa, de apartamento, e aí eu liguei pro meu pintor, tal. Eu tinha pouco tempo para mudar de casa, tinha que entregar uma casa, tal, e já tinha que entrar em outra, enfim. E aí eu liguei pro pintor, e aí adivinha, ele falou que tava com a perna quebrada. Eu falei, putz, meu, e o meu pintor é um cara de confiança, é um cara muito bom. E aí eu não queria perder, né? Mas no fim das contas eu consegui resolver o meu problema. E aí eu te pergunto, imagina se você fosse o pintor e você quebrou o seu braço. E normalmente o pintor não tem, assim, não é CLT, né? Ele trabalha por conta. E se ele não consegue usar o braço para pintar, como que ele vai ganhar dinheiro? Esse é um exemplo. É um momento que a gente pode utilizar uma reserva de emergência. Então, o pintor foi lá, o cara quebrou o braço, ele tem um dinheiro para que ele possa pagar as contas, para que ele possa sobreviver nesse período que ele não está trabalhando. E temos diversos exemplos. Vamos supor que você perde seu emprego. Você foi lá, chegou no seu trabalho e xingou seu chefe. A gente às vezes morre de vontade de fazer isso daí. Eu não posso porque eu sou meu chefe agora, mas sempre dá vontade. Às vezes escapa e xinga mesmo. E aí você é mandado embora. Imagina, acontece uma situação dessa com você. E você perde seu emprego. Como que você vai pagar suas contas até você arrumar um novo? É uma situação complicada. E isso não está distante. Você vê aí na pandemia, muitas pessoas foram mandadas embora, poucas tiveram uma reserva para arcar com os custos, mesmo que a pessoa arrumou um emprego em pouco tempo. Então, outros exemplos, um problema de saúde, você bateu o seu carro, sua casa está com algum problema. Então, o objetivo da reserva de emergência é você ter um dinheiro para que qualquer urgência dessa que aparecer na sua vida, você possa utilizar esse dinheiro e não precisar desfazer nada. Por exemplo, vender uma casa, um carro, voltando aqui, vindo aqui para o mundo dos investimentos, para que você não desfaça, não venda um investimento de longo prazo, por exemplo, uma ação que você estava pensando em ficar no longo prazo com ela durante alguns anos e você talvez aí precisar vender no prejuízo. Então, esse é o objetivo da reserva de emergência. Uma outra situação, eu só falei de desgraça aqui, de problema tal. Vamos supor que surja uma grande oportunidade para você. Tem uma viagem que vamos supor, você está no começo do ano e você sabe que no final, todo final do ano você viaja com a sua família tal. E essa sua viagem que você já está de olho há um tempo custa R$ 10.000. E por algum motivo, por uma promoção tal, essa mesma viagem de 10 mil está custando 4 mil. Só que você tem que pagar à vista no dinheiro. E se você não tem esse dinheiro, você deixou uma grande oportunidade passar. Então, existe também a reserva de oportunidades, eu vou explicar aqui que é mais ou menos a mesma coisa, são os mesmos investimentos, mas com objetivos um pouco diferentes, mas você pode aproveitar oportunidades aí na sua vida pessoal ou em investimentos também. Então anota aí as características de um investimento para reserva de emergência.
É legal você anotar que você vai aprendendo, tal. Se você está no computador, quiser anotar aí no Word, ou no bloco de notas, ou no papel, é interessante você ir anotando que você vai aprendendo. Mas logo no final da aula eu vou disponibilizar um e-book com tudo isso daqui que a gente está falando, tá? Então vamos lá. A primeira característica é o baixo risco. Ou seja, os investimentos, eles não oscilam. Não é como se fosse uma ação que você compra, vai por R$ 100, aí passa 2 meses, ela tá por 80 e de repente ela vai para 150, então fica naquele sobe e desce. Os investimentos para reserva de emergência não possuem isso. Eles têm baixo risco, então ele vai subindo devagar e sempre. É como se fosse uma poupança. Então, você fez um determinado investimento ali por R$ 100, vai passar um tempo, ele vai estar 105, depois vai estar 110, depois 115 e assim por diante. Então, ele não tem nenhuma oscilação. A segunda característica de um investimento para reserva de emergência é a liquidez. E o que é a liquidez? Esquece assim os termos, não precisa decorar nada. Pensa caso você queira vender a sua casa, ou se você não tem casa, pensa comigo, a dificuldade de você vender uma casa não é algo tão rápido, tão simples. Você anuncia, vai lá, as pessoas vão visitar, vai levar um tempo, aí outras pessoas vão visitar, e todo esse processo aí leva meses, anos, leva muito tempo para você vender um imóvel. Um carro, por exemplo, ele leva um tempo, pode ser que você venda em uma semana, um mês, ou até um pouquinho mais, depende muito do carro, do valor, enfim, mas a liquidez do carro é um pouco maior do que da casa. Ou seja, você consegue vender mais rápido um carro do que uma casa. E o mesmo acontece para investimentos. Existem investimentos que a liquidez demora mais, que a liquidez é mais baixa, como no exemplo da casa que eu dei, e existem investimentos que você tem uma liquidez maior, que é mais rápida. Então, os investimentos para reserva de emergência tem que ter uma alta liquidez. Então, você precisa do dinheiro, no dia ele está na conta. Então, hoje você está precisando. Você vai lá na corretora, dá um clique e o dinheiro já está na sua conta. Então, essa é uma outra característica desses investimentos para a reserva de emergência. E agora vamos para a última característica, que é todos esses investimentos para a reserva de emergência, eles não têm nenhuma grande valorização. Você não está investindo para a reserva de emergência para ganhar dinheiro. Você está praticamente acompanhando a variação aí da inflação, dos juros. Então, vamos supor, você guardou um dinheiro para sua reserva de emergência. E esse dinheiro hoje compra, vamos supor, um carro. Daqui 10 anos, esse dinheiro vai continuar comprando um carro. Pode ser que um pouquinho mais, tal, mas o objetivo é que ele acompanhe a inflação, que é o aumento dos preços das coisas aí que a gente vê no mercado. Basicamente é isso aí. E quanto que você deve guardar aí, quanto que você deve ter para sua reserva de emergência? Isso depende de vários fatores, depende do seu estágio profissional, se você está no começo, no final, se você já é aposentado. Mas eu tenho algumas regrinhas aqui para facilitar. Vamos supor que você é uma pessoa, um profissional, um CLT. Então o ideal é que você tenha 6 meses dos seus gastos, tá? Guarda essa palavra. Ou seja, vamos supor que você ganhe 5 mil de salário e o seu gasto mensal é de 3 mil. Então, a sua reserva de emergência tem que ser baseada nesses 3 mil que eu acabei de falar. Então, nesses 3 mil que você tem que calcular, tá? Agora, vamos supor que você é uma pessoa, um funcionário público. O funcionário público ele já tem uma estabilidade muito maior que um CLT. Então, ele não precisa ter uma reserva muito grande. Então, uns 3 a 4 meses aí já é interessante. Agora, caso você seja um PJ, assim como eu, você seja um profissional liberal, aí um dentista, um, ou até mesmo uma pessoa que não tem registro em carteira, um pedreiro, um pintor, enfim. Nesse cenário, como você não tem uma renda
fixa, né? Por exemplo, um CLT, ele tem a renda dele, ele já sabe quanto ele vai ganhar. O PJ não, isso pode variar. O dentista pode variar, o pedreiro, o pintor também. Então, por esse motivo, você, caso seja nessa situação, o ideal é que você guarde, né? Melhor falando, guarde 12 meses, tá? Então, 12 meses dos seus gastos, por você não ter nenhum benefício, enfim, por todos esses exemplos que eu já dei. Então, vamos pegar aqui como exemplo o CLT. A maior parte das pessoas são CLT. Então, levando em consideração que os seus gastos mensais são de 3 mil e que você seja um CLT, quanto que você tem que ter para sua reserva de emergência? É só multiplicar aí 3 mil por 6 meses, que vai dar 18 mil reais. E vamos supor que os seus gastos mensais seja algo em torno aí de 5 mil. Quanto que você teria que ter? Aí é só você multiplicar os 5 mil reais vezes 6 meses, que dá um total aí de 30 mil reais. Aí só nesse pouquinho você já viu que eu sou muito bom de cálculo, né? Bom, eu tô até brincando, mas tem muitas pessoas que imaginam aí que pessoas que trabalham com investimentos, tal, precisa ser muito bom de conta. Não tem nada disso. Aliás, eu até vou falar um negócio, eu não sei utilizar a HP. Eu não uso. Quer dizer, não é que eu não sei, eu não uso. E você também não precisa aprender. O ideal é que você aprenda sobre investimentos, mas você não precisa ser nenhum expert. Você viu aqui que até as coisas que eu te passei até agora não é nada complexo de entender, até essa simples conta. Bom, então vamos lá, vamos continuar. Bom, eu já falei bastante. Quando eu estou num evento presencial, antes da pandemia eu tinha muito curso presencial. Esse mesmo curso que você está vendo eu tinha ele presencialmente. E quando eu também estou numa live, eu peço para que as pessoas que estão comigo, para não ser aquele negócio chato ali só eu falar, eu peço para as pessoas participarem. Então eu já vou te pedir um exercício agora. Eu sei que é gravado, que você não vai conseguir conversar comigo, é uma pena, mas mais pra frente aí a gente se vê numa live ou num evento presencial, mas eu vou te pedir um exercício e isso é muito importante aí para você aprender. Eu vou pedir para você, primeiramente, escrever aí num papel, num bloco de notas, enfim, escreve o quanto você gasta por mês. Muitas pessoas vão falar, não sei. Normalmente essas pessoas gastam tudo que ganham e isso não é legal. Aqui a gente vai entrar num outro tema de educação financeira. Eu vou sair do objetivo aqui desse mini curso, tá? Então, tenta colocar aí pra mim a média dos seus gastos mensais, tá? Se você não sabe, bom, o ideal era que você soubesse. Coloca o seu salário. Beleza. Então, você chegou no seu valor que você gasta por mês. Agora, tenta encontrar pra mim o quanto seria que você teria que ter para sua reserva de emergência. Então lembra lá das 3 categorias: CLT, PJ, funcionário público. Cada um tem os meses. E aí você multiplica pelo valor que você gasta por mês. É muito simples isso que eu estou falando, parece muito simples, mas por incrível que pareça, eu recebo diversas dúvidas dos meus alunos. E se você está com dúvida, não tenha vergonha, não tem problema nenhum, ninguém nasceu sabendo. Eu mesmo, há muitos anos atrás, não sabia investir e se não fosse estudar, perguntar para quem sabia, eu não iria aprender. Então, tenta fazer esse exercício. Se você está assistindo esse vídeo aqui no ônibus, indo no caminho do trabalho, é uma conta simples. Se for um valor quebrado, tenta arredondar, sei lá, vamos supor, você gasta 2.785 por mês. Arredonda para 2.700. Com 2.700 eu não sei. Arredonda para 3.000, mas enfim, tenta fazer esse exercício, dá um pause, tenta fazer. E aí eu já te passo aqui, a gente já dá continuidade. Bom, espero que você tenha conseguido aí chegar no seu valor da sua reserva de emergência. E agora a gente vai falar sobre a rentabilidade. Como saber aí a rentabilidade dos seus investimentos para a reserva de emergência. Mas para isso, a gente precisa entender um pouco aí sobre juros e inflação. Eu tenho cursos que eu explico mais detalhadamente sobre os juros, sobre a inflação, mas
Eu não vou conseguir dar uma explicação muito grande aqui, senão a aula vai ficar muito grande e vai te complicar. Bom, vamos fazer um resumo rápido aqui. Pensa comigo o seguinte, o, vai, você está querendo comprar um imóvel e apareceu aí uma promoção de um imóvel com juros anuais de 1% ao ano, 1% ao ano. Parece uma boa para você? Bom, agora pensa o seguinte, você estava querendo comprar, outra pessoa também. Muitas pessoas vão passar a comprar um imóvel porque os juros estão baixos. Então a pessoa vai lá, faz em 30, 40 anos e acaba financiando o seu imóvel. E isso já aconteceu nos anos 2006, 2008. A gente teve um boom imobiliário, muitas pessoas compraram seu imóvel devido a vários incentivos do governo também. Mas enfim, tenha em mente o seguinte, os juros abaixou, aí o pessoal falou, opa, vou comprar uma casa. E o mesmo acontece com o carro também. Não sei se você já viu alguém falar, meu, nossa, o juros está barato, eu vou comprar um carro com juros de 0,5, 0 não sei o quê. Então é um exemplo. Agora eu vou te colocar um outro exemplo. Esse mesmo imóvel que você está querendo comprar, tal, com juros de 30% ao ano, é uma boa? Provavelmente você vai falar, não, pô, 30% ao ano é muito dinheiro. E aí o que acontece? Você vai deixar de comprar esse imóvel que você queria. E outras pessoas também. Então, o que você percebeu desse simples exemplo que eu dei? Quando os juros estão baixos, as pessoas compram mais. Quando os juros estão altos, como nesse exemplo do imóvel, as pessoas compram menos. E é exatamente os juros que segura a inflação. Quando as pessoas começam a comprar muito, a inflação começa a subir. Nesses exemplos que eu dei do imóvel, muita gente foi comprando imóvel, então um imóvel de 200 mil passou a custar 220, porque o terreno ficou mais caro, o imóvel ficou mais disputado. Aí de 220 ele foi para 240 mil, 250, 300, foi subindo o preço, porque o juros estava baixo. Muita gente foi comprando. E aí a gente teve uma inflação no preço do imóvel. E aí quando os juros subiram, as pessoas deixaram de comprar, então a gente teve mais imóveis, mais casas, mais apartamentos vendendo do que pessoas comprando. E aí os juros subiram e a inflação do imóvel caiu. Então é exatamente isso que acontece com os juros e com a inflação. Quando o juros está alto, as pessoas não compram, a inflação cai. Quando o juros está baixo, as pessoas vão comprando, a inflação vai subindo e aí que acontece esse mecanismo. Eu dei alguns exemplos, existem várias questões aí no meio. Eu acho que já deu para você entender, mais ou menos. Não precisa decorar, é bom você entender como é que funciona. E aí vamos para algumas siglas agora. Os juros, ele é representado pela taxa Selic. E também temos o indicador CDI, que ele anda bem próximo à taxa Selic. Então vamos supor, eu tenho a taxa de juros do Brasil está em torno aí de 7%. Então tenha em mente que tanto a taxa Selic quanto o CDI eles vão estar próximo desse número. Eu estou resumindo todo o assunto para ficar mais fácil para você entender. Então quando você ouvir a taxa de juros no Brasil está em tanto, significa que esses dois indicadores aí, taxa Selic e o CDI, estão próximo desse número. E a gente também tem um outro indicador, que é o IPCA, que esse é o cara responsável aí pela inflação, que ele mede a inflação. Então, quando a gente vê aí no jornal, na revista, em algum site falando, a inflação foi de 8%, é que o IPCA foi de 8%. Beleza? Então vamos lá, vamos falar agora sobre o CDI, que é a maior parte dos investimentos para sua reserva de emergência, você vai ver a rentabilidade vinculada ao CDI. Então temos alguns exemplos, um CDB que rende 100% do CDI. Então vamos supor, o CDI, hoje ele está valendo 7% ao ano, e você tem um investimento que rende 100% disso, o que quer dizer? Quer dizer que você vai ganhar esse 7% ao ano.
100% de algo é aquilo. Então, é que eu não tenho um copo, mas essa garrafa aqui, tem 350 ml. 100% dessa garrafa é tudo, são os 350 ml, certo? Parece simples, é que confunde a mente. Às vezes você já entendeu, você fala, puta, que exemplo idiota. Mas para quem não entende, isso daqui ajuda muito. E se for 50% aqui dessa garrafa? Quantos ml eu vou ter? Metade. Então é a mesma coisa com... Deixa eu tomar um gole. É a mesma coisa com os juros. Então, com o CDI, né? É a mesma coisa com o CDI. Então, se o CDI está 7% ao ano e você ganha 100% disso, é igual ao exemplo da garrafa. Você vai ganhar uns 7% nesse seu investimento. Então, se você investiu, R$100 em um CDB que rende 100% do CDI e o CDI está 7% ao ano, você em um ano vai ganhar R$7. Tá? Não precisa calcular. Acho que você conseguiu entender, né? Eu tenho aulas mais aprofundadas nesses temas. Eu procurei dar uma boa resumida para que você possa entender e dar continuidade aqui, tá bom? Mas não se preocupe, isso daqui eu sei que muitas pessoas, mesmo na aula mais aprofundada, as pessoas não entendem direito. Fica tranquilo. Eu vejo também que muitas pessoas se apegam a coisas que não aprendem. Então, é como se eu viesse aqui e te ensinei 50 itens e você deixou de aprender. Aí a pessoa fala, putz, eu não aprendi aquilo, não sei o quê. Meu, se você aprendeu 49 itens e não aprendeu o seu foco tem que ser nos 49. Fala, aprendi. Aquele você vai correr atrás, tal. Então não se preocupa tanto, não precisa decorar, beleza? Bom, esquece agora todo aquele monte de siglas, vamos falar de algumas coisas mais legais aqui. Quais os tipos de investimento que você pode utilizar para sua reserva de emergência? Você tem 3 tipos de investimento. Também não precisa decorar, tudo isso aqui vai estar lá no e-book, tá bom? Vamos lá. O primeiro é o Tesouro Selic. Você também pode utilizar fundos de investimento. Aí dentro de fundos de investimento você tem 2 tipos de fundos, que são fundos DI e fundos de renda fixa. E por último, você pode utilizar também CDB de liquidez diária. Cada desses investimentos eu vou te mostrar aqui, fica tranquilo, eu vou falar individualmente sobre cada um. Então vamos lá, vamos para o primeiro, Tesouro Selic. O Tesouro Selic é o investimento mais seguro que temos no Brasil, pode ficar tranquilo, tá? Com o tempo você vai entendendo como tudo funciona, mas pode ficar tranquilo. E o rendimento dele, ele é vinculado ao Tesouro Selic, que é a taxa de juros que eu expliquei há um tempo atrás. Beleza, e a liquidez dele, qual é? A liquidez diária, ou seja, você foi lá e investiu no Tesouro Selic. Você está precisando de dinheiro, você se loga na sua corretora com um clique, o dinheiro já está na sua conta no dia. Então, é um ótimo investimento, é muito fácil, eu vou te mostrar aqui na minha tela, tá? Mas antes de falar sobre o Tesouro Selic, eu vou te mostrar um outro título, que é o Tesouro IPCA. Então, dá uma olhadinha aí nesse gráfico, nessa linha vermelha. Você percebe que o gráfico sobe e desce. Então, logo em 2013 ele estava na casa dos R$2.800 e logo em seguida, em 2014, ele caiu bastante lá para a casa dos R$2.000. É só você seguir as linhas do gráfico. Então, veja aqui, ó, nessa parte aqui, ó, do gráfico, como ele estava. O preço aqui, ó, 2.800. Tá vendo essa bolinha vermelha aí, né? E de repente, ó, nessa área do gráfico aqui, ó, em 2014, como ele caiu? Ele caiu para uns R$2.000, mais ou menos. O que eu quero dizer? Esse aqui é um título que a gente não deve utilizar para reserva de emergência. Porque ele varia, ele sobe, ele desce. Então, esse aqui é um investimento que ele possui um risco muito maior que o Tesouro Selic. Agora dá uma olhadinha no Tesouro Selic, como que ele se comporta. Perceba que em 2015 ele tinha um valor aqui de... Peraí, 2015. Aqui ele estava entre 6.400 e 7.200. Aí ele foi subindo, subindo, subindo. Pode ver que ele não variou, nunca variou para baixo nesse gráfico. Então, esse é o Tesouro Selic.
esse é um título que você pode utilizar para sua reserva de emergência. Ele não possui essas variações como eu mostrei no gráfico anterior. Olha lá, dá uma olhadinha. Compara, ó, esse não pode e esse pode. Então perceba que ele é como se fosse uma poupança, ele vai subindo, ele vai devagar e sempre. E agora eu vou te mostrar como que você investe no Tesouro Selic. Olha como é fácil, é mais fácil que pagar uma conta pela internet, porque a conta você tem que ter o dinheiro e tem aquele monte de código de barra. Você não tem nada disso, é muito simples. Então eu estou utilizando aqui uma corretora que eu gosto muito, que é a Rico. E beleza, essa aqui é a minha tela. O que eu faço? Logado na corretora, eu acesso aqui o menu esquerdo, ó, Tesouro Direto, beleza? Após eu clicar em Tesouro Direto, ele vai me listar todos os títulos disponíveis do Tesouro Direto. No caso, eu deixei aí marcado para vocês somente os Tesouros Selics, os que a gente pode utilizar para reserva de emergência. Perceba que cada título tem um vencimento, ou seja, se você vai investir R$ 1.000 nesse primeiro aqui, em 2027, esse título vai vencer, você vai receber todo o seu valor investido e a rentabilidade. E nada impede também de você solicitar o resgate desse investimento a qualquer momento. E o mesmo serve para esse outro de exemplo que eu dei aqui, o 2024. E aí, basicamente, é você clicar no carrinho, ó, tá vendo como é fácil? Clica aqui no carrinho de compra. Logo em seguida ele vai te abrir essa tela e aqui ele te mostra, ó, logo no começo, rentabilidade, ó, Tesouro Selic, é a Selic mais 0,29%. Você digita o valor que você quer investir nele, no caso o mínimo dele é R$ 108, foi no dia que eu gravei essas telas, né? Isso daqui pode variar um pouquinho para cima, para baixo. E coloca a sua senha e depois é só comprar. Só isso, só esses passos você já fez seu primeiro investimento. No investimento muito seguro, você vai ganhar muito mais que a poupança, é mais seguro que a poupança, somente esses passos. Vamos falar agora sobre uma outra categoria de investimento, que são os fundos de investimento. Essa daí é a minha preferida, é o que eu utilizo para minha reserva de emergência. E é um investimento simples também, mas você tem que tomar cuidado, porque existem muitos fundos ruins. Só para você ter uma ideia, a gente tem aí algo em torno de 20 mil fundos de investimento. E a maior parte deles não é legal. E quais são as características de um bom fundo para sua reserva de emergência? Esse fundo tem que ter baixas taxas, um baixo risco e uma alta liquidez. Liquidez você já entendeu o que é. O risco você já entendeu também. Aquele sobe e desce existe também para qualquer categoria de investimento, inclusive para fundos de investimento. Então você tem que escolher um fundo que não tenha muita oscilação, que tenha um baixo risco. E por último, baixas taxas. Existem fundos que cobram taxas muito altas aí e isso você acaba tendo você deixa de ganhar. Isso eu estou falando para essa categoria de investimento aqui para reserva de emergência, tá? Existem também pessoas que têm um preconceito com fundos de investimento, principalmente fundos mais agressivos como ações, multimercado. E eu invisto também em outros fundos de investimento mais arriscados e a taxa em si não é um problema. Qual que você prefere? Por exemplo, vamos arredondar. Você prefere ganhar 10% ao ano, sozinho, você investindo tudo por conta, ou você investir em um fundo que é um gestor, um cara que está acompanhando o mercado, uma equipe com várias pessoas, tem pessoas de economia, de mercado, tem um profissional que vai saber muito mais que você e que eu sobre investimentos. Então, e esse cara, essa empresa, ao invés de ganhar 10% ao ano, a pessoa consegue aí uns 18% ao ano. É muito mais que os seus 10 que eu dei como exemplo. Só que, porém, esse fundo te cobra, 1,5% de taxa ao ano. Pô, vale muito mais a pena do que você ficar sozinho. Enfim, mas existem pessoas
Nesse mundo de investimento é como se fosse time, religião, política. Existem pessoas que defendem a ferro e fogo uma teoria, mas às vezes os embasamentos técnicos, o estudo fica meio de lado. Então, toma cuidado às vezes quando você vê algo na internet, um vídeo, uma matéria, crucificando uma determinada categoria e às vezes não é bem aquilo, tá? Então, bom, resumindo então, um fundo de investimento ele tem que ter essas características: baixas taxas, baixo risco, alta liquidez. E dentro de fundos de investimento, você tem duas categorias. Tem fundos de renda fixa. Os fundos de renda fixa, ele vai investir, esse fundo ele vai investir em ativos de renda fixa como você investiria, só que de uma forma muito mais profissional. Esses fundos têm acesso a produtos que a gente não tem acesso. Então, vamos supor, existem ativos de renda fixa que para você fazer o investimento inicial precisa ir de 10, 15, 100 milhões. Você não tem, eu não tenho isso. E um fundo já tem, porque esse fundo de investimento tem diversos outros cotistas, então eles conseguem captar esse montante e investir em determinados ativos que a gente não consegue sozinho. E com isso, eles conseguem um retorno maior, uma liquidez maior, enfim, tem uma série de benefícios. Então, basicamente, fundos de renda fixa vão investir, como o nome diz, em ativos de renda fixa e basicamente é isso, tá? Resumindo. E tem outro tipo de investimento que são os fundos DI. Basicamente, ele vai investir em ativos que vão procurar superar o CDI no longo prazo, no curto prazo também. Então, ele vai investir nesses ativos e com isso você vai ter uma rentabilidade aí próxima de 100% do CDI. Vai chegar mais para frente, em vários fundos eu vou mostrar e você vai entender melhor como que funciona, mas tenha isso em mente. Você pode utilizar fundos de renda fixa e fundos DI. Aí dá uma olhadinha como é fácil investir num fundo de investimento. Então beleza, logado na corretora, eu vou lá no meu lado esquerdo, vou clicar no menu fundos de investimento. Então, você clicando ali em fundos de investimento, a corretora vai te listar todos os fundos disponíveis. Aí no caso eu já trouxe só um de exemplo que mais para frente eu vou dar mais detalhes. Então tem esse fundo aí, o Trend DI, ele é um fundo de investimento do tipo DI, fundo DI, como o nome diz ali, e a aplicação inicial desse fundo aí é de R$ 100. E basicamente aí você escolhe o fundo, clica no botão investir, ele vai te trazer essa tela. E aí basta você digitar o valor que você quer. Então vamos supor que você quer investir só R$ 100. Você digita R$ 100, coloca a senha e você já fez o seu investimento nesse fundo. Ou, eu quero investir 500. Digita os 500, coloca a senha e está feito o investimento. Provavelmente aí você já viu alguma conta digital que te paga um determinado valor, uma determinada rentabilidade para o seu dinheiro ficar lá parado. Então tem Nubank, PicPay, PagBank, tem vários e vários bancos que oferecem essa rentabilidade e eu não acho interessante. Por que não? Inclusive tem investimentos que pagam aí algo, já chegaram a pagar, né? Hoje o juros está aumentando, então eles não estão pagando tudo isso. Mas eu já vi contas digitais que pagarem mais de 200% do CDI. Só para você ter ideia, praticamente aí todos os investimentos que eu vou te mostrar rende algo próximo aí de 100, 110, 120% do CDI e isso tá ótimo, é o que precisa. E tem diversas contas digitais que podem te oferecer até 200% do CDI. Bom, e pô, Álvaro, beleza, você tá me falando que eu vou ganhar quase o dobro e não é legal? Não, não é legal. Por quê? Vamos primeiro pensa comigo aqui o seguinte. Você não investe hoje por qual motivo? Ou você está começando agora por qual motivo? Então você não investe hoje porque você não aprendeu, você não praticou, você tem pouco conhecimento sobre o assunto. Aí beleza, aí você vai lá, vê uma conta digital, aí você vai lá e deixa seu dinheiro lá. Você concorda comigo que isso não é investir? Isso é praticamente igualzinho a poupança, só que você está fazendo em outro banco, um negócio um pouquinho melhor. Você não está investindo.
E quando você tá investindo, que nem aqui comigo, você tá aprendendo a investir, em alguns momentos que eu te expliquei algumas coisas, você saiu da sua zona de conforto. Em alguns momentos você não entendeu direito, e isso é bom. Significa que você está aprendendo, que você está saindo da sua zona de conforto. Eu não sei se você dirige, se você já sabe dirigir o carro, mas das primeiras vezes que você foi dirigir, foi uma experiência péssima. Mesmo você sabendo jogar videogame, vendo seu pai e sua mãe dirigindo, quando você tá ali no volante e é você que tá no controle de toda no controle de toda aquela, caramba, fugiu a palavra, no controle de toda aquela situação, você vê que você está saindo da sua zona de conforto. E isso acontece o mesmo com os investimentos. Quando você vai lá, faz os investimentos numa corretora de investimento, utilizando os investimentos corretos para isso, você está dando um grande passo para saber investir corretamente, assim como grandes investidores, assim como eu, assim como diversas pessoas que já investem e ganham dinheiro e conseguiram mudar a sua vida aí graças aos investimentos. Agora, se você deixa o seu dinheiro na conta digital, é exatamente a zona de conforto que a nossa mente quer. Falar, meu, não vou pensar, vou continuar aqui com a minha vida. Só que, normalmente, quando a gente não sai da nossa zona de conforto, a gente não evolui. E aí você não vai evoluir com seus investimentos. Então, esse é um dos motivos que eu não aconselho você deixar seu dinheiro em contas digitais, tá? Financeiramente vale mais a pena, mas a longo prazo não, às vezes você vai entrar e não vai fazer nada. Então, esse é um péssimo atalho aí. Outros exemplos, vamos supor, sua reserva de emergência é de 10 mil reais. Aí você tá lá, andando no shopping. E aí apareceu um tênis, alguma roupa, algo que você queira comprar. E por algum motivo você não, em dias normais você não compraria porque você não tem dinheiro ou o cartão já está no limite, você não iria comprar. Aí você lembra e fala, peraí, lá no meu Nubank eu tenho eu tenho 10 mil reais, meu, vou usar um pouquinho. Bom, aí pensa comigo, desde o início aqui de tudo que eu tô falando, isso é uma emergência? Comprar um tênis é uma emergência? Seu tênis provavelmente não tá furado, e mesmo que tivesse, não é nada do outro mundo. Eu, logo quando meus primeiros empregos, eu tinha um Passat e o assoalho dele era furado e meu sapato também era furado, e quando chovia, a água passava pelo carro e passava pelo sapato e molhava minha meia. Então, é um exemplo. E mesmo assim, meu dinheiro era contado e eu não podia sair gastando. Se eu comprasse o sapato, ia faltar dinheiro de outro lugar, da minha faculdade, que era muito mais importante que um tênis, que um sapato. Então, esse é um exemplo. Ó, até para você ver, ó, esse aqui foi um dos meus primeiros carros, ó, um livro aqui. Não era exatamente esse meu Passat, mas é um carro que me trouxe boas recordações, muito trabalho, mas foi uma grande conquista que eu tive. Então eu ganhei da minha esposa esse livro e eu deixei ele aqui na minha estante. Mas voltando aqui, deixa eu ver, a gente tá falando do shopping, né? Então, por esse motivo, você não deve deixar esse dinheiro disponível para você. Tá, é como se fosse o seguinte, você está fazendo uma dieta. Você está passando por algum problema alimentar, tal, e aí o chocolate está lá na sua cara. Aí você, putz, você é louco por chocolate, você vai comer. Então, esse é um outro motivo que você não deve utilizar as contas digitais, tá? Então, se eu começar a falar aqui, vão surgir vários exemplos, mas já deu para entender, né? Então, risca. Ah, outro exemplo aqui que eu acabei de lembrar, ó. Por isso que é bom a gente ter um script. Mas um outro exemplo é o seguinte: grandes investidores, grandes não, a forma correta de você investir é diversificar. Não é você, eu gosto, por exemplo, da empresa X, eu invisto só nessa empresa. Se essa empresa passa por algum problema, se essa empresa é afetada por algum problema econômico, enfim, vamos pegar um exemplo, a pandemia. Vamos supor que você investe só numa empresa de shopping. O shopping ficou fechado aí durante um bom tempo. E mesmo quando abriu, muitas pessoas não foram. Olha quantos restaurantes fecharam.
e vamos supor que você investiu em apenas uma empresa desse grupo. Você perdeu dinheiro, assim como os donos perderam também. Então é um exemplo rápido como a gente deve diversificar nossos investimentos em categorias, em setores, e nada como já começar com a reserva de emergência. Então eu vou mostrar mais para frente aqui onde você pode investir. Então vamos supor, existem, sei lá, 4 investimentos aí. Coloca um pouquinho em cada, aí você já vai entendendo, já vai brincando ali onde você não vai ter nenhum problema. Não é como se fosse uma ação. Se investir, você pode perder tudo. Com os investimentos para reserva de emergência, os investimentos vão subir devagar e sempre. Então já começa certo. Então falei bastante. Então não me coloque dinheiro aí em conta digital por esses motivos, tá? Não é arriscado, é tranquilo, tal, mas não faça isso, beleza? Vamos adiante aqui. Por enquanto eu mostrei a tela aqui de 2 investimentos que foram os fundos de investimento e o Tesouro Selic. Tem uma outra categoria que é o CDB, de liquidez diária, que é o que você pode utilizar para reserva de emergência também. Eu não vou mostrar as telas aqui, já deu para você entender como é simples, tá? A gente já ganha um tempo e aí já desperta uma curiosidade para você correr atrás e ver como é que é, tá? Mas é mais ou menos a mesma coisa que eu fiz para os outros investimentos e eu não vou mostrar a tela aqui, a gente já ganha alguns minutos, tá bom? A gente falou sobre reserva de emergência até agora. Não acabou, ainda tem bastante coisa pela frente. Eu vou abrir um parênteses aqui no nosso mini curso para falar sobre a reserva de oportunidades. Não sei se você já ouviu falar. O que acontece? No mundo dos investimentos, vários momentos surgem janelas de investimentos. Ótimas janelas aí. Lembra logo no começo da aula que eu falei sobre aquela viagem que você estava buscando aí por 10 mil reais e ela está com desconto por 4 mil? Acontece exatamente o mesmo no mercado de renda variável, no mercado de ações, no mercado de fundos imobiliários. Então, por exemplo, uma ação que custava 100 reais, ela pode cair por algum motivo e está custando 80, está custando 70. E aí é o momento que você pode investir, que você pode comprar essas ações a um preço muito mais barato do que em dias normais. Só que para isso, você precisa ter uma reserva, ter um caixa, que é o que a gente chama de reserva de oportunidades. Então, basicamente, a reserva de oportunidades tem as mesmas características da reserva de emergência, tudo igual, quase tudo a mesma coisa, porém, objetivos diferentes. Então, reserva de oportunidades é para, como o nome diz, né, para uma oportunidade que você pode fazer aí um ótimo investimento. E a de emergência, como o nome diz, para uma emergência, para um imprevisto. Aí lembra do cara que quebrou o braço, do meu pintor, se você perdeu o emprego, é para isso, tá bom? Apenas alguns exemplos. Durante a pandemia aqui do coronavírus, a gente teve aí várias ações que caíram mais de 50%. E aí nesse momento, as pessoas que têm dinheiro para aproveitar, para comprar essas ações mais barato, elas conseguem. É exatamente assim que grandes investidores fazem, que eu faço. Ó, dá uma olhadinha nesses exemplos, veja, olha o que aconteceu, olha essas quedas. Então vamos entender o gráfico. Tá passando um negocinho vermelho aí na sua tela, né? Então é o meu mouse. Ó. Então aqui é o período do comecinho do ano lá da pandemia, 1 de janeiro, né? Até abril, que foi um pouquinho após a pandemia. A pandemia começou no finalzinho de março. Enfim, então apenas esses 4 meses é o período desse gráfico. Aqui, nesse quadro vermelho que eu destaquei, é quanto a ação oscilou. Então, no caso, essa aqui é uma ação que eu invisto, é uma empresa que eu invisto há muito tempo, desde 2014, é a Unipar. Essa empresa, as ações dela caíram 60%. Ó, veja que logo no começo, onde está minha bolinha vermelha aqui, ó, essa ação estava custando R$30. Ó, essa ação estava custando R$30 e depois ela despencou para R$13. Olha só, se você investisse no começo do ano na empresa, você ia pagar 30 e após a pandemia, R$13. Olha quanto caiu.
Então, esse é um exemplo. Ó, e veja em seguida como essa ação se recuperou. Eu aumentei agora, eu expandi um pouco o gráfico, ó, olha a bolinha vermelha aqui do meu mouse, ó. Até o dia 7 de junho de 2021, ou seja, um ano e meio após o 1 de 2020, olha como essa ação se recuperou. Ela valorizou 537%, ou seja, dos R$ 13 que ela estava, ela passou para R$ 104. Olha só o salto que deu essa ação. Teve várias questões ali no meio também. A demanda pelos produtos dessa empresa na pandemia aumentaram bastante, aumentou o dólar. Mas enfim, quem teve dinheiro para aproveitar essa oportunidade aqui, ó, de comprar essa ação por R$ 13 e depois de um ano mais ou menos essa ação valorizar para 104, foi uma ótima oportunidade. Olha esse exemplo, olha esse outro exemplo aqui, uma outra empresa que eu invisto, a Tupi, código Tupi3, ela caiu 60%. Mais um exemplo da empresa Tupi3. Ela no mesmo período ela caiu 60% e logo em seguida ela se recuperou, valorizando aí 136%. E o último exemplo, uma outra empresa, a Klabin, ela chegou a cair 37%. E logo em seguida, aí no mesmo período, ela se recuperou, valorizando aí 132%. Eu peguei apenas aí uns 3 casos, mas para você ver como acontecem essas oportunidades, e isso sempre acontece, às vezes uma vez por ano, uma vez a cada 3 anos, em uma grande crise ou em algum problema específico, cenário de eleição, sempre vão surgir essas oportunidades. Desde quando eu comecei a investir até hoje, eu sempre tenho essas oportunidades. Então é muito importante você ter esse dinheiro reservado quando cair e for uma boa oportunidade aí de investimento, você ter o dinheiro para realizar a compra dessas ações a esses descontos e com certeza no longo prazo você vai ter ótimos retornos. Agora eu vou te mostrar aonde eu invisto para minha reserva de emergência, para minha reserva de oportunidades, a minha carteira pessoal e da minha família, aonde que eu coloco o meu dinheiro. Bom, eu faço um pouco diferente do que talvez você tenha visto na internet ou que você vai costumar ver na internet, mas basicamente eu divido ela em 2 camadas. Uma camada que ela é extremamente de baixo risco, que muita liquidez, e eu tenho uma segunda camada que ela tem um pouquinho mais de risco, com um pouquinho menos de liquidez, porém com um retorno maior. Então, no fim das contas, o que significa? A minha primeira camada vai estar lá rendendo 100, 105, 110% do CDI, com uma liquidez diária, ou seja, eu preciso de dinheiro, no dia eu consigo resgatar esse dinheiro, e uma segunda camada com um pouquinho mais de risco, rendendo acima de 120, 130, 140% do CDI, com uma liquidez aí de D mais 2, D mais 3, D mais 4, ou seja, esse D mais alguma coisa são os dias para esse dinheiro cair na minha conta. E, enfim, resumindo é isso aí. Agora eu vou te mostrar quais os investimentos que eu utilizo para essa reserva de emergência. Bom, esse aqui é um gráfico com todos os fundos de investimento que eu utilizo. Basicamente são só fundos, todos aqueles outros investimentos que eu mostrei para vocês, como Tesouro Selic, CDB, de liquidez diária, eu não utilizo, não que seja ruim. Eu prefiro essa forma aqui de investimento, os fundos de investimento. E basicamente, você vê aí nesse gráfico que o CDI, nesse período desse gráfico, rendeu 6,77. E todos os meus investimentos superaram os 100% do CDI. O que eu quero dizer aí com esse 100% do CDI? Olha para mim aí no gráfico e me responde quanto foi o CDI desse período. Deu 6,77. Ou seja, se eu ganhar 100%, significa que eu vou ganhar 6,77, que é o ideal para a reserva de emergência. É a nossa meta aí. Então,
todos os investimentos que eu tenho superaram, alguns bem próximo, outros praticamente dobraram. Então, o primeiro investimento aí, que é um fundo, o roxinho aí, Trend DI Simples, ele rendeu 6,79. Já o que rendeu mais, que é o verde escuro, que é o artesanal, que é um outro fundo, ele rendeu aí 11,26. É o dobro do retorno, com aquilo que eu falei para vocês, um pouquinho mais de risco, um pouquinho menos de liquidez, porém com retorno bem maior. Então, como que está dividida aí a minha reserva de emergência? Eu tenho a minha primeira camada, que tem o Trend DI, que ele todos são fundos, só relembrando, tá? A primeira camada tem o fundo Trend DI e o fundo V8 Cash. Não precisa decorar os nomes nem nada. E como eu disse, no final vai ter um e-book. E minha segunda camada tem todo o restante desses fundos. Veja que temos fundos que renderam 150, 125, 129, um rendimento bem acima da primeira camada, porém, como eu disse, com um pouquinho mais de risco, com um pouquinho menos de liquidez. Eu te mostrei aqui todos os fundos que eu utilizo para minha reserva de emergência, e isso é uma ótima forma de você começar seus investimentos. É fundamental você diversificar a sua carteira de investimentos. É essencial. Tem investidores que investem em poucas empresas, tem investidores que investem em apenas 5, 6 empresas. Assim, não está errado, mas normalmente essas pessoas têm muito conhecimento sobre o mercado que essa empresa atua. Às vezes é uma pessoa de dentro da empresa. Enfim, a pessoa tem muito conhecimento daquilo que ela está fazendo. E mesmo assim, não deixa de ser um risco. Volto a dar o exemplo aqui dos shoppings. Vamos supor que você investisse em uma empresa, algo ligado ao setor de shoppings que foi muito impactado, ou de restaurantes que foi muito impactado pela pandemia. Não importa, independente do conhecimento que você tem, vai sofrer. Qualquer restaurante sofreu, até mesmo os que correram para informatizar, para atender no delivery, todos sofreram. Então, mesmo você tendo um bom conhecimento em um determinado setor, se acontece algum problema, você pode sofrer muito. Inclusive, muito restaurante, eu tenho uma pizzaria aqui do bairro, eu não sei desde quando, mas é aquelas bem antigas, que a gente entra e vê a placa lá desde 1940, desde 1950, enfim, tinha uma pizzaria dessa, tinha inclusive rodízio, era muito grande. Ela fechou na crise. E aí ela abriu aqui perto de casa, com uma portinha bem pequenininha, era um daqueles restaurantes gigantes. E agora é uma portinha que tem 3 ou 4 funcionários. Então, olha o que aconteceu com a empresa. Só de garçom, acho que eles tinham uns 15, 20, não sei, tinha um monte. E hoje eu vou lá, tem uns 4 funcionários. Praticamente o dono, a dona. E isso é muito triste. É uma pizzaria que eu gostava muito e eles quase faliram. E eles têm um bom conhecimento. Eu lembro que eu ia nessa pizzaria desde os meus 18 anos. E eu já estou com 38, ou seja, faz 20 anos aí que eu. E é uma ótima pizza. Enfim, você entendeu o exemplo, né? Não importa o conhecimento que você tem, se algum setor for impactado por algum problema, a empresa pode falir, pode quebrar ou pode ter um grande prejuízo. Então é por isso que você deve diversificar. Isso é fundamental. Então, já exemplos não faltam. Então, já começa fazendo isso na sua reserva de emergência. Você não precisa ter um único investimento. Tenha uns 3, 4, 5, assim como eu tenho para minha. Encontra você a sua carteira ideal. Com o tempo você vai montando. Mas lembre disso, diversifique sempre e já começa fazendo certo. Bom, vamos analisar agora alguns dos fundos que eu utilizo para reserva de emergência. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vamos falar agora sobre o fundo Trend DI Simples. O que ele faz? Ele investe no Tesouro Selic, assim como você, assim como eu, porém é um pouco diferente. A gente, quando investe no Tesouro Selic, a gente paga, por ser pessoa física e tal, a gente paga uma taxa de 0,25% a cada semestre. Já o fundo não tem essa taxa. Então, a gente já ganha um pouquinho mais do que investir diretamente
no Tesouro Selic. E alguns números aí do fundo, ele tem uma rentabilidade histórica aí de 100% do CDI, a liquidez dele é de D mais zero, a volatilidade, ou seja, entenda a volatilidade como o quanto ele oscila ao longo do tempo. Uma volatilidade aí de zero é praticamente sem oscilação nenhuma. Uma volatilidade de 50% significa que o seu capital pode... você tem 100 mil investido, você pode ganhar 50 mil ou perder 50 mil. Então é um investimento muito arriscado. Então você já vê que a volatilidade é praticamente nula aí, é de 0,20, é uma volatilidade muito baixa. E os valores aí para você investir nele, você pode iniciar aí com R$100 e a cada novo investimento é o valor de R$100 também, então é um valor baixo. E ele também não cobra nenhuma taxa. Então esse é o gráfico de rentabilidade do fundo. Na linha azul é a linha do CDI e a linha verde é a linha do fundo. Então você percebe que ele anda bem junto ao CDI. Apenas um mês aí ele apresentou uma rentabilidade ruim. Então essa tabela aqui, você vê todo o histórico de rentabilidade desse fundo. Aquele número ruim que você viu no gráfico foi esse número aqui, ó. Ele não rendeu negativo. O que ele rendeu? Apenas 30% do CDI, uma rentabilidade de 0,005. Uma rentabilidade baixa, mas no ano ele rendeu, nesse ano de 2020, ele rendeu 95%. E desde o começo do fundo ele rendeu 100% do CDI. Exatamente o que a gente precisa. Percebe que um mês ou outro ele não teve uma rentabilidade muito boa. Ó, esse setembro aqui de 2020, fevereiro de 2021, mas nada do outro mundo. A diferença é pouca. E aqui um outro dado do fundo, ele tem 25 meses de histórico e desses 25, todos ele esteve positivo. Então é um fundo que você não precisa se preocupar, ele nunca ficou negativo. E aqui o maior retorno bruto dele, ele rendeu 0,47%. E o pior rendimento dele foi 0,05. Então não é nada para a gente se preocupar. A volatilidade dele histórica foi de 0,16, como eu disse anteriormente, é o quanto ele pode oscilar. Agora vamos analisar um outro fundo. É o Trópico SF2 Cash. Ele investe em ativos de renda fixa. A rentabilidade dele aí foi aproximadamente 109% do CDI. A liquidez dele já é um pouquinho maior. Ele é um fundo que eu utilizo para minha segunda camada. Então a liquidez dele é de D mais 2. A volatilidade já aumentou um pouquinho, 0,29. E tanto os valores para você realizar o seu primeiro investimento ou investimentos adicionais são de R$1.000. Tem uma taxa também de 0,8% e uma taxa de performance de 20% do que excedeu o CDI. E aqui a gente já vê o gráfico desse fundo. A linha azul é o CDI e a linha verde é a rentabilidade do fundo. Perceba que ele sempre esteve um pouquinho acima do CDI. Isso que justifica aí esse 109% que ele rendeu. E aqui toda a rentabilidade histórica do fundo. Então desde quando ele começou, eu estou mostrando aqui para você aqui na tela, ó, 109% que foi o que ele rendeu desde o início. E nessa coluna aqui, ó, que tá a bolinha vermelha aqui que eu estou mostrando, a coluna do ano, perceba, 2021 ele rendeu 112%, 2020 124%, 2019 108% e assim por diante. Só o que eu consigo ver na minha tela, o pior ano dele foi 103%. Então é um bom investimento para reserva de emergência. Então deixa eu ver aqui se eu... Não tem nenhum mês que a gente, visualmente aqui, que a gente percebe e fala, putz, esse mês aqui não foi legal. Ah, achei um mês aqui, ó, fevereiro de 2021, ele rendeu 76% do CDI. Mas não é nada do outro mundo, ele não rendeu tanto. Mas você percebe que em janeiro ele já rendeu 140% do CDI. O importante pra gente é o histórico. Então você vê que ele mantém essa média aí de 109%. E aqui a volatilidade dele histórica, 0,29%.
E olha a consistência desse fundo. Dos 85 meses que ele tem de histórico, só para você ter uma ideia, vai um ano, tem 12 meses. Então olha quanto tempo esse fundo tem de histórico e nunca ele apresentou uma rentabilidade negativa. Então, 85 meses positivos. E qual foi o maior retorno dele? 1,38, foi o que ele rendeu num mês. E o pior rendimento dele foi 0,10. Agora eu vou mostrar um fundo extremamente agressivo. É um dos meus investimentos mais agressivos que eu tenho em carteira. E a linha azul, novamente, é a linha do CDI e a linha verde é a linha do fundo. Esse aqui é um fundo que você não deve utilizar para sua reserva de emergência, tá? É apenas para mostrar como se comporta um investimento arriscado. Então, perceba como lá em 2014 ele já começou perdendo aí do CDI, em 2016 ele afundou e em 2021, olha como ele se recuperou. E é um fundo que sobe e desce. Então vamos para outros números dele. A volatilidade, ó, aqui ó, 53%. E o que quer dizer isso? Todo o seu patrimônio pode variar para cima ou para baixo esses 50%. Então é um exemplo de um investimento como ele varia. Esse daqui é um investimento que não é utilizado para reserva de emergência, mas se você nunca teve contato, é legal você ver e falar, é assim que se comporta algo que é extremamente agressivo. Então, você viu que os outros são conservadores, o risco é muito baixo. Esse já não é. Só para relembrar, a volatilidade desse foi de 53, enquanto dos outros que eu te mostrei foi 0,2, 0,1, uma volatilidade muito baixa. E mais os números aí do fundo, ele tem um histórico aí de 97 meses. Desses 97 meses, 56 meses ele passou positivo e 41 meses negativo. Ou seja, quase metade do tempo ele estava negativo. E o maior retorno dele em um mês foi de 81%. E o pior mês foi 43%. Então, olha quanto ele oscila. Então, se você tem 100 mil investidos nele, no melhor mês você ganhou 81 mil reais. E no pior mês você perdeu 43 mil reais. Apenas um número, um exemplo para você entender como é que funciona. Então, aqui é um exemplo de um investimento extremamente arriscado. E aqui mais uma visão de todos os fundos que eu mostrei que eu utilizo para minha reserva de emergência. Nessa última coluna, a gente consegue visualizar o risco de todos os fundos. Então, os fundos menos arriscados da minha carteira são o SF2 e o Trend DI. Então, ambos com risco de 0,14, 0,16. Os fundos que tiveram os maiores retornos aí comparando com o CDI. Então, eu tive retornos aí de 126%, 164%, 121% do CDI. Então, é um bom retorno. Então, deixei aí na tela para você ver quais são os tipos de investimento que você pode utilizar para sua reserva de emergência. Então, como está na tela aí, Tesouro Selic, Fundo DI, Fundo de Renda Fixa e um CDB de liquidez diária. Bom, estamos chegando no final. Preparei aqui um resumo de tudo que a gente falou. Essa daqui é a hora que a gente está na sala de aula, na faculdade, no curso, aí o professor fala, é um resumo, pessoal. É a hora que a gente se ajeita na cadeira, toma uma água, vou tomar uma água, toma você também. E eu vou passar um resumo aí de tudo que a gente conversou, de tudo que eu te expliquei, de tudo que você aprendeu em poucos minutos. Então vamos começar aí pelo mais fácil. Quais os tipos de investimento que você pode utilizar? Você já tomou sua água, né? Já se ajeitou na cadeira, né? Então eu falei, já saí falando, é que quando eu tô na sala de aula eu consigo ver as pessoas, tal, e aqui eu não tô te vendo, mas dá uma ajeitada aí, dá uma zerada em tudo, dá uma levantada, tal, ajeita a roupa, fala, é agora eu vou aprender tudo que o Álvaro tá falando. Vamos lá, parar de zoeira. Vamos lá, deixa eu mostrar minha tela aqui para você. Quais os tipos de investimento que você pode utilizar para sua reserva de emergência? Não precisa anotar, vai ter um e-book aí no final. Então são esses: Tesouro Selic, Fundo DI, Fundo de Renda Fixa e CDB de liquidez diária. E a reserva de emergência, como o nome diz, serve para trazer emergências, e a reserva de oportunidades serve para aproveitar as grandes oportunidades que surgem no mercado de renda variável.
Lembra daquelas ações que caíram aí 60%, 70%, outras valorizaram 100%, 500%? É nesses momentos que você usa essa reserva de oportunidades. E é muito importante você ter as duas. Então, e um resumo aí, para que serve a reserva de emergência? São investimentos de baixo risco e alta liquidez que você utiliza com aqueles objetivos que eu falei anteriormente, para uma emergência ou para uma oportunidade. E uma tarefa aí de casa que eu peço sempre, quando eu estou chegando aí ao final, é você explicar para alguém. A gente aprende de várias formas. Você aprende assistindo, vendo um vídeo, lendo. E sabe qual é a forma que você mais aprende? É ensinando para alguém. Então, tenta pegar, faz um rascunho em tópicos e explica isso para alguém. Explica para a pessoa mais próxima que você vive, por exemplo, para sua esposa, para sua namorada, para o seu namorado, para o seu marido, para um pai, para uma mãe, para o filho, enfim. Principalmente aquela pessoa que você compartilha a sua renda, que você mora junto, e tenta explicar isso para ela. E começa dando aqueles exemplos. Para que serve? Quando dá alguns problemas. Mas vai do seu jeito, não precisa decorar nenhuma sigla. O importante é você tentar explicar. Aí com isso você vai aprender muito, mas vai aprender muito mesmo. E aí quando surgir alguma dúvida, aí você olha os seus rascunhos. Mas tenta ensinar isso para alguém. Eu acredito que você vai gastar pouco tempo, uns 5, 10, 15 minutos. Normalmente a gente tem sempre algum amigo no trabalho que a gente conversa. Explica para ele, fala, tô fazendo um curso, o cara é muito bom. Não, o objetivo não é falar de mim, mas se você quiser, melhor ainda. E lá eu aprendi sobre a reserva de emergência, tal, não sei o quê. E vai falando, fala do seu jeito. Você vai entender, você entendeu mais ou menos o que eu quis dizer. Isso é fundamental, beleza? Conto que você faça isso. Isso daqui é muito importante para o seu aprendizado. E depois você me conta aí nas redes sociais, me manda um e-mail e a gente vai se falando. A gente falou aí bastante sobre a reserva de emergência. Eu vou te mostrar agora aqui um passo a passo para que você dê continuidade aos seus estudos, para que você alcance aí os seus primeiros 10 mil investidos, para que você consiga fazer esses primeiros investimentos corretamente. Então vamos lá. O primeiro passo é você entender aí os fundamentos, ter uma base, uma estrutura inicial para que você possa fazer seus investimentos. Então, é você abrir uma conta numa corretora, fazer a reserva de emergência, entender melhor aí como é que funcionam os juros, a inflação, os juros compostos, enfim, entender tudo isso, beleza. Aí você já está pronto para começar a dar os seus primeiros passos. E o segundo passo é você aprender a investir no Tesouro Direto. O Tesouro Direto é o investimento mais seguro que temos no Brasil, é mais seguro que a poupança, inclusive. Só que existem vários títulos disponíveis, existem formas de você investir, existem formas que você pode perder dinheiro investindo no Tesouro Direto, então é fundamental você entender o funcionamento dele, entender como é que funciona cada título e não cometer os erros que muitos investidores iniciantes cometem e acabam perdendo dinheiro, inclusive no investimento mais seguro do Brasil. Então você tem que aprender todas essas questões aí. Seu terceiro passo deve ser a renda fixa. Lá você encontra diversos tipos de títulos, só que você tem que entender cada um. A gente tem CDB, LC, LCI, LCA, CRI, enfim, tem um monte. E você tem que entender o funcionamento de cada tipo de título, as proteções aí do FGC que você tem, entender como é que funciona o resgate, marcação a mercado, enfim, não é difícil. Eu estou falando vários tópicos aqui, mas a gente tem tudo isso para você aprender, mas são investimentos seguros, extremamente seguros, a mesma segurança da poupança, porém muito mais rentáveis que a poupança e, dependendo do título, mais rentável que o Tesouro Direto. Porém, você tem que entender também cada tipo de título. Tem título que não tem a segurança, a proteção do FGC, que é a mesma da poupança, e você pode perder dinheiro também. Então você tem que entender, saber avaliar uma instituição financeira, se ela está legal, se ela não está, se ela pode quebrar, se ela não pode. O próximo passo é você entender como é que funciona um fundo de investimento.
é uma ótima forma de você investir. Você viu que para minha reserva de emergência, eu só tenho fundos de investimento, tenho inclusive fundos mais agressivos, como aquele que eu mostrei anteriormente. Inclusive ele foi um dos que eu tive um dos maiores retornos historicamente. Então eu acredito que eu já tenho aí o... Bom, de cor eu não lembro, mas historicamente esse fundo já rendeu mais de 1.600%. Da minha carteira eu não lembro, mas é um ótimo fundo e investindo em um fundo de investimento, você está delegando o seu investimento para um gestor muito mais qualificado que você, inclusive que eu também. Então, existem fundos que só investem no exterior, outros que investem em ouro, outros que investem em criptomoeda, outros que investem em ações small caps. Enfim, existe um nicho. E esse gestor, essa equipe, ela investe em determinados tipos de investimento. E qual o resultado final? Você sabendo investir em bons fundos, hein? Porque tem muito fundo ruim. Você vai ter uma rentabilidade muito maior, vai diminuir os riscos do seu investimento, vai fazer a diversificação da sua carteira e você vai economizar muito tempo, porque você investir em ações requer muito mais trabalho. E como eu disse, existem vários fundos ruins que entregam aí uma péssima rentabilidade e quando você vai num banco, às vezes você não sabe se aquele fundo é bom, se aquele investimento é bom. Então é fundamental você aprender sobre fundos de investimento. Um dos investimentos que o brasileiro mais gosta aí são os imóveis. Porém, só que se você investe em um imóvel diretamente, então, por exemplo, para você comprar uma casa, um apartamento, é muito dinheiro. Você precisa aí, uns 200, 300, 500 mil, 1 milhão, e você compromete muito do seu patrimônio para você realizar esse investimento. E qual uma forma interessante aí para que você possa investir no mercado imobiliário? São os fundos imobiliários. Com eles você compra uma cota de um determinado fundo e esse fundo investe em diversos segmentos aí do setor imobiliário do Brasil. Então em shoppings, em logístico, industrial, em escritórios. Então, provavelmente algum shopping que você vai, ele pertence a um fundo imobiliário. E aí os lojistas pagam um aluguel para o fundo e esse fundo distribui esse aluguel para os cotistas. É bem simples. Então você consegue investir com valores abaixo de R$ 100, aí você compra uma cota. Aí beleza. Aí chegou num determinado período ali do mês, esse fundo distribui os dividendos e você recebe o proporcional ao valor que você investiu. Então vamos supor, se esse fundo imobiliário te paga um aluguel de 1% ao mês e você investiu R$ 100, você vai ganhar R$ 1 todo mês. Se você investiu R$ 1.000, você vai ganhar seus R$ 10. E assim por diante. É um investimento simples, é um investimento que te paga esse dividendo mensal e o detalhe, hoje ele é livre de imposto de renda, então você não paga nada de imposto de renda, você está investindo nos melhores imóveis do Brasil e até coloquei uma foto, eu acho que essa foto aqui não é do Brasil, não tenho certeza, mas remete aí a imóveis, mas os principais imóveis do Brasil pertencem aí a fundos imobiliários, grandes bancos, lojas de varejo, por exemplo, Magazine Luiza. O que as empresas estão fazendo? Elas estão focando no negócio delas. Então, o imóvel em si não é algo que eles querem gastar dinheiro. Então, por exemplo, vai a Magazine Luiza, ao invés de comprar um galpão, esquentar a cabeça com isso, gastar um dinheiro investindo num ativo desse, eles não fazem isso. Muitos, o que eles fazem? Eles terceirizam, eles vão lá, alugam um galpão, uma área industrial e pagam os aluguéis mensais. É muito mais vantajoso. Então, um exemplo, a Magazine, ao invés de investir 1 milhão em terreno, ela investe 1 milhão na empresa e o retorno dela é muito maior. Bom, mas é fundamental você saber escolher bons fundos imobiliários. E chegamos aí ao último passo, que seria o investimento em ações. E é com ações que você pode ter o seu maior retorno. Porém, muitos iniciantes, muitas pessoas que não conhecem, acham que eu posso perder tudo, eu preciso ter sorte.
é arriscado, eu preciso ficar acompanhando o mercado diariamente. Nada disso é verdade. Existe uma forma muito mais simples e segura de você investir em ações. Basicamente, é você investir em boas empresas com foco nos dividendos. Existem empresas que distribuem dividendos aos seus acionistas. E aí você vai ganhando dinheiro com esses dividendos e com a valorização dessas empresas. Então eu, por exemplo, eu tenho ações que eu comprei desde 2014 e tenho até hoje, então não preciso ficar comprando e vendendo. Você tem que fazer um acompanhamento, sim, mas não é nada de ficar comprando e vendendo. Então esse aqui é o último passo que você deve dar para o seu caminho aí de investidor iniciante, para você chegar aos seus 10 mil investidos. Te mostrei aí um caminho, como você pode chegar aos seus primeiros 10 mil reais investidos. E se você quiser me ajuda, como começar a investir exatamente nesse passo a passo que eu acabei de te mostrar, exatamente aí como meus alunos fazem na prática, eu posso te ajudar. Eu tenho um curso chamado Investidor 10K, que ele vai te ensinar exatamente esse passo a passo. No Investidor 10K, você vai aprender a investir o seu dinheiro e beleza, por que o nome do curso é Investidor 10K? Deixa eu te mostrar a minha carteira, algumas imagens da minha carteira, desde quando eu comecei a investir. Aí você vê, no comecinho de 2014 aí tinha algo em torno aí de R$ 240. Eu comecei com investimentos mais simples e seguros e fui avançando. No final de 2014, eu já estava aí com 11 mil reais, já estava entendendo como tudo funcionava e fui evoluindo aí nessa minha jornada. 3 anos após, em 2017, eu já tinha um patrimônio aí de pouco mais aí de 150 mil, já estava entendendo como tudo funcionava, mas aquela base inicial no comecinho de 2014, avançando dos investimentos mais simples e seguros, eu consegui dar esses próximos passos a investimentos mais arriscados. Já em 2019, eu estava com um pouco mais aí de meio milhão investido. Tudo isso foi fruto do meu trabalho e do rendimento dos investimentos. Não foi que eu coloquei 10 mil reais em 2014 e esses 10 mil se transformaram em meio milhão. Eu não estou fazendo aqui nenhuma propaganda enganosa. Inclusive no meu curso eu te ensino como não cair em propagandas enganosas. Então, para você investir, você precisa trabalhar, você precisa ganhar o dinheiro e investir o seu dinheiro. É o combustível. Sem o dinheiro você não consegue fazer investimento. Então, em 2019 eu já estava totalmente tranquilo, mas perceba que toda aquela minha base inicial, tudo aquilo que eu aprendi, aquilo que eu fui colocando em prática, me possibilitou chegar nesse valor investido e o principal, eu estar seguro com essas decisões, não fazer nenhuma besteira aí com o investimento e isso você pode também conseguir. Logo no primeiro módulo de introdução, você já vai aprender a abrir a conta numa corretora, fazer os seus primeiros investimentos aí, os mais simples e seguros, já vai aprender a montar a sua reserva de emergência. O módulo 2, Tesouro Direto, você vai aprender aí as características de cada título. Eu falei bastante sobre cada modalidade de investimento naquele passo a passo. Então você já entendeu como que funciona. E todas as aulas eu mostro a tela do meu computador, como que eu faço na corretora, eu te mostro na prática. Isso daí eu acho que é fundamental para você aprender. Porque se você ficar olhando só a minha cara, bom, beleza, é legal, tal, mas você quer ver a tela também. Então é exatamente assim que eu mostro. Então tem momentos que você vai ver meu rosto, tem momentos que você vai ver a minha tela. Terceiro módulo, você vai aprender aí todos esses títulos de renda fixa. É um módulo somente para renda fixa. Então tudo aquilo que eu te mostrei, a proteção aí do FGC, alguns investimentos possuem, outros não. Então você vai aprender a investir nessa modalidade de investimento, que também é simples, porém você tem que entender, saber o que você está fazendo. Anteriormente eu gastei bastante tempo aí falando sobre fundos de investimento. Nesse módulo você vai aprender exatamente tudo o que eu te falei. Mas qual é o resultado final aí de você saber investir em fundos de investimento? Você vai saber
escolher bons fundos, diminuir o seu risco, aumentar a sua rentabilidade e diversificar sua carteira. Então, essas são as aulas aí do módulo de fundos de investimento. A gente falou bastante aí também sobre fundos imobiliários. É uma das melhores formas aí da gente investir no setor imobiliário do Brasil. Você vai aprender exatamente tudo aquilo que eu falei. Você vai aprender, vai saber investir nessa modalidade de investimento. Muitas pessoas têm medo, não é um bicho de sete cabeças, e em pouco tempo, após esse módulo, você já vai saber investir nessa modalidade e vai, por exemplo, você vai estar andando no shopping com a sua família, aí você vai falar, ó, tá vendo? Sou o dono disso daqui. Eu quando eu aprendi, eu fazia isso daí com a minha esposa. Agora eu falo com meus filhos. Até eu parei de falar, porque os filhos ficam pedindo coisa, né? Quero isso, quero aquilo. Pai, mas você não é o dono? Eu falo, putz, então, filho, é aquilo. Aí eu parei de falar um pouco, mas você vai aprender a investir nessa modalidade aí, que é uma modalidade muito boa e é uma forma muito mais inteligente do que você investir diretamente em um único imóvel. E o principal módulo do curso, ações. Eu listei aí algumas dúvidas de investidores iniciantes. Então, eu posso perder tudo? É arriscado? Precisa acompanhar o mercado? Você não precisa fazer nada disso. Basta você investir em boas empresas. A dificuldade é você entender como investir nessas boas empresas. É exatamente isso que você vai aprender nesse módulo. Essa é a minha forma de investir. Você ficar comprando e vendendo ação, não é assim que você vai ganhar dinheiro. Não é assim que os grandes ganham. Não é assim que eu ganho dinheiro, que eu invisto em ações. Então, basicamente, investir em boas empresas a bons preços. Então, não adianta nada também você investir numa boa empresa e pagar muito caro por isso. E chega numa crise, essa ação despenca e você pode perder dinheiro também. Então, tudo isso você vai aprender nesse módulo. E o que você vai ter? O que você vai aprender? Qual o resultado final aí de todo esse treinamento? Você vai saber fazer seus investimentos imediatamente. Você vai perder o medo de investir. Você vai aprender a fazer os seus investimentos de forma segura. Você vai poder tirar seus sonhos do papel, uma casa, uma viagem, um carro. O investimento em si não é só para aposentadoria. Muitas pessoas acham que é só para isso, mas não é. Então, existem investimentos que você pode planejar para daqui a um ano, para daqui a 6 meses, enfim. Mas para isso você precisa aprender tudo isso que eu te mostrei. Você vai aprender também como ter uma renda mensal através dos investimentos. Além do curso, eu disponibilizo alguns bônus. Eu tenho 10 e-books. Cada modalidade de investimento, eu disponibilizo um e-book. Então, por exemplo, no módulo de introdução, eu ensino sobre corretora. Tem um e-book sobre corretora. Tudo que eu falei sobre reserva de emergência, eu tenho um e-book sobre reserva de emergência. Renda fixa, tesouro, fundos imobiliários, ações. Cada módulo você vai ter um e-book. Alguns e-books eu que escrevi, outros eu fui atrás dos melhores especialistas do ramo. Então, por exemplo, fundos imobiliários. Eu busquei um dos melhores especialistas do Brasil e você vai ter acesso a esse e-book. Dividendos, ações. Eu busquei também os melhores e-books dos melhores especialistas desse ramo, dessa categoria de investimento. Então, e se você também tem problemas em finanças pessoais, em você se planejar melhor como gastar o seu dinheiro, tem um e-book também para você melhorar o seu controle aí das suas despesas. Embora o curso não tenha esse foco, esse e-book pode te ajudar muito. Eu já fiz muitos cursos de investimentos, desde quando eu comecei a investir. Então eu já fiz curso online, curso presencial, li muito livro. E vamos colocar aí em média, cada modalidade de investimento, cada curso voltado a essa modalidade de investimento é uns R$ 500. Então, para você aprender no Tesouro Direto, renda fixa, fundos imobiliários, ações, você gastaria aí em média R$ 500 em cada modalidade dessa. E isso se você der sorte de encontrar um professor bom, que tenha didática, que eu mesmo já fiz curso, o cara chato, o cara falava, tava dando sono.
Então, eu estudo muito sobre didática, eu gosto disso. Eu, lá para os meus 18, 19 anos, uma das minhas profissões foi dar aula, ser professor de informática. Eu sempre gostei de ensinar, eu gosto de ensinar. Então, isso eu vejo como diferencial. E é exatamente isso que eu coloco nos meus treinamentos, no meu curso. A palavra é didática. Bom, enfim, então uma média dos cursos aí são R$ 500. Totalizando todas essas modalidades, daria um total aí de R$ 2.500. Agora, no meu treinamento Investidor 10K, você vai aprender todas essas modalidades de investimento e muito mais, tudo isso que eu falei para você por apenas R$ 197. Então o link para você acessar, se inscrever no curso por esse preço, a tendência é que eu aumente esse preço aí logo mais, mas esse é o preço atual, então já garante a sua inscrição e eu te vejo aí na primeira aula. Eu conto com você e vai ser muito interessante, você vai aprender tudo isso aí que a gente conversou. Chegamos ao final da aula do mini curso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido tudo sobre reserva de emergência. Não deixe de fazer aquele exercício, ensine para alguém, você vai aprender muito fazendo isso. E as inscrições para o meu treinamento, para o meu curso Investidor 10K estão abertas por R$ 197. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço aí, bons investimentos para você.